Hoje eu quero compartilhar um pouco com você sobre como não se identificar com a mente. Em outras palavras, é como não se identificar com o ego que sempre está reagindo, o ego que sempre está querendo o controle, o ego que sempre está querendo colocar a gente num processo automático, para que a gente não pense, não analise, não reflita. Então, eu quero compartilhar com você um pouco sobre como não se identificar com a mente, como não se identificar com esse ego. Então, por isso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixa aí um comentário, uma pergunta, e vamos começar aí falando um pouco sobre isso que às vezes as pessoas perguntam: o que eu posso fazer para não mais ficar olhando para o ego, me identificando com isso, que faz aí muito mal às pessoas, causa sofrimento, as pessoas ficam presas num futuro, ficam presas num passado por essa identificação, a identificação com a mente. O ego ele sempre vive, como eu gosto de dizer, o ego ele vive nas sombras. O ego ele é uma construção dessas sombras, então ele sempre está nos levando para um lado, nos levando para o outro, querendo sempre estar aí no protagonismo da nossa vida. E geralmente quando as pessoas conseguem olhar para dentro, conseguem lançar luz nessas sombras, então o ego começa a aparecer e nós começamos a compreender como funciona esse esse mecanismo que tem muitas armadilhas que precisamos colocar aí luz para que ele possa vir à tona e começarmos aí a perceber a nossa consciência se expressando. Então, como que ela pode se expressar em algumas situações? As pessoas, na maioria delas, elas se identificam com o ego, elas se identificam com a forma, com as situações, com os personagens, né, que são as pessoas. Como é que mais ou menos isso funciona? Quando você vê um carro, por exemplo, você vê um Camaro amarelo, que muitas vezes você provavelmente já ouviu a música. Então, essa música, talvez você estava em um encontro, e esse encontro com alguém não foi um encontro agradável, não foi um encontro legal, aquele dia não foi um dia mais feliz. Então, você começa a associar tudo isso com a música, com o carro. Então, você entra nessa situação, você se identifica com essa forma, com essa situação. E você começa a ter emoções, começa a ter sentimentos ruins. Então você vai tentar é, tirar isso, não se identificar, mas a pessoa não consegue. Por quê? Porque ela não consegue lançar luz a essas sombras. O pensamento, ele vem de uma memória. A mente acessa uma memória. Então, essa memória que você tinha de um encontro que não foi legal, estava tocando uma música, e essa música era aquela música do Camaro Amarelo, você viu o carro. Então, tudo vai sendo associado. Isso é um exemplo, mas tem várias coisas que agora você vai perceber que o pensamento te leva para um lado, te leva para outro, algo que já aconteceu, algo que provavelmente vai acontecer, onde tudo isso é uma ilusão criada pelo ego, pela mente, pelos pensamentos, apenas isso. Então, você vai estar se identificando com tudo isso. A memória, ela já está gravada dentro de você. O ego, ele começa a puxar isso para te levar e levar para o futuro, trazer para o passado, e as pessoas não estão no momento presente. Isso é se identificar com a mente. Isto é se identificar com o ego. É quando você entra nessa situação e fica pensando, refletindo, indo para lá e para cá. Mas como que eu faço para não me identificar com isso? É você não apenas identificar as situações, as coisas, objetos, pessoas. Quando você olha para alguma coisa, você apenas vai identificar. Isso é um carro, um Camaro amarelo. Apenas isso. Você não vá além disso. Você identifica as situações. Isso aqui
é uma casa, isso aqui é um computador, isso aqui é um celular. Você não vai além disso, porque às vezes, como eu falei anteriormente, a pessoa começa a imaginar coisas, a pessoa começa a ir para frente. A pessoa vê uma casa, e essa casa talvez tenha alguma similaridade com alguma casa que um dia ela vivenciou algo ruim. Então, essa casa aqui, eu já vivenciei isso, eu não gosto disso, e aí a pessoa começa a se identificar dessa forma. Toda identificação gera um sentimento. Toda identificação gera uma emoção. Então, quando você ver algo, ouvir algo, sentir algo, apenas identifique. Se você olhar e ver que algo está acontecendo, você só olhe para o ato em si, olhe para aquela situação em si e não vá além. Então, eu estou repetindo isso para que fique bem claro. Olhe só para a situação em si. Se você perceber que você está indo além disso, para uma emoção, para um sentimento, para algo sendo criado na mente, uma narrativa do ego, da mente, então você pare, cesse isso e fique apenas no momento presente. Isso aqui é isso, isso ali é aquilo. Então você vai apenas identificar e não se identificar. Outra forma que eu já fiz um vídeo, né, que se você não quiser nem identificar a forma, você pode ter apenas observar. Observa aquela situação, aquela pessoa, aquela coisa. Você observa e não coloca rótulos, não coloca nomes, não coloca nada que vá te fazer trazer uma memória. Eu tenho um vídeo, né, que eu fiz anteriormente que eu falo um pouquinho sobre a observação. Quando você vê algo, ouve ou sente algo, você apenas observa, se distanciando daquele momento, daquela situação. Então, isso é uma outra maneira de não se identificar com a mente e não se identificar com o ego. Você começa então a lançar luz a essas sombras, o ego começa a aparecer como? Quando você começa a perceber esses pensamentos indo para um lado, indo para outro, e você entrando neles. Você começa a perceber esse movimento do ego na sua vida. E quando você começa a fazer vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Essas dicas, né, esses truques, o ego começa a perder força. Então, resumindo, para você não se identificar com a mente, não se identificar com o ego, a primeira coisa é apenas identificar a situação como ela está acontecendo. E a segunda coisa é você apenas observar, sem rotular, sem dar nomes, sem muita coisa para se pensar, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta. O meu forte abraço e até mais.